nesse chamado, nesse telefonema do namorado para a namorada, diz, porque tinha de cor, uma poesia em que dizia: por ti enfrentarei dragões, por ti serei capaz de ir em qualquer lugar. E a namorada escuta todo aquele diálogo que aparece lá também na poesia, e depois escuta, acha bonita, elogia e fala: olha, é muito bonito, mas quando é que você vem aqui me visitar? E aí a resposta do namorado se não estiver chovendo, eu vou aí na sua casa algum dia, né? Nós viemos aqui, enfrentamos a chuva, estamos aqui, né? Para provar que a gente ama a Deus e não fica só na poesia, enfrentarei dragões e tal, olha, na chuva nós estamos aqui e tal. E continuando nossa meditação com essas considerações sobre as palavras de Cristo na cruz. Era essa a proposta ao longo da Quaresma, que pudesse nos ajudar. Cada palavra de Cristo que foi ali testemunhado na Escritura tem um ensinamento para nós. E vimos em outras meditações, conversar era muito difícil para Jesus, porque um crucificado encontrava uma dificuldade em falar. Era difícil respirar. Pessoa, como dizia anteriormente, crucificada, morre, na verdade, asfixiada, muitas das vezes, porque não consegue respirar. Para respirar tem que alçar o corpo e sente muitas dores onde está segurado o corpo, porque é exatamente nos tendões do braço e da perna, e aqui aquela dor é tão forte que a pessoa vai desistindo de se levantar. E cada vez que levanta menos, respira menos, e chega um momento em que não tem mais forças e falece. E Cristo, mesmo nesse momento de tamanha dor e dificuldade, ainda encontra força para falar. Então, se ele falou, tem coisas importantes naquelas palavras que ele falou. E são essas que estamos acompanhando ao longo da Quaresma, que eu escolhi para que nós meditássemos. E a primeira de todas, né, é aquela que ficou registrado, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha só, Jesus estava pensando nos outros, pensando em cada um de nós. Depois, o diálogo com o ladrão, que vem e pede, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus encontra força para responder para ele: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E víamos também essa frase. A continuação foi a da semana anterior. Jesus conversa com Maria, que está lá vendo tudo. Não poderia deixar de falar alguma coisa para ela. E encontra forças, Jesus na cruz, e fala para Maria. Mas normalmente não está pensando em si. Como não pensou em si lá com o ladrão também. E diz: mulher, aí tens teu filho. Está pensando em São João e em todos nós, né? Deixando Maria para ser a nossa mãe. Mulher, aí tens teu filho. E depois diz ao discípulo: aí tens a tua mãe. Até na ordem das palavras a gente vai vendo que Maria não é que Jesus confia a São João para que cuidasse dela. É o contrário, que ela cuidasse de toda a humanidade ali expressada em São João. Porque começa exatamente assim: mulher, aí tens teu filho. Está falando para Maria cuidar de São João, não que São João cuidasse dela. Então, Jesus, mesmo sofrendo horrores, está pensando nos outros. E agora, essa palavra de hoje é uma em que fala de si. Depois de ter, diz o discípulo: aí tens a tua mãe. Apagarás as luminárias do céu e a terra fica sumida em trevas, conta São José Maria no Via Sacra. São perto das 3, quando Jesus exclama: Eli, Eli, lama sabachthani? Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus diz essas palavras na cruz, agora está falando de si. Mas, ao falar de si, nos dá um ensinamento também. O que quer dizer essas palavras? Por que Jesus disse isso?
todos nós já experimentamos talvez alguma solidão, alguma dificuldade, algum abandono, alguma insegurança, parece que ninguém me entende, né? E vai vindo uma tristeza, porque talvez não encontramos um consolo de uma amizade, uma dificuldade, parece que meus pais não me entendem, e às vezes podemos ter um sentimento, uma atitude semelhante de Cristo na cruz. Eli, ali, lama sabachthani, por que me abandonaste? Parece que não tenho nenhuma saída, parece que está tudo errado na minha vida, parece que eu não sei como fazer, né? E essas palavras de Cristo ali, fala de si, mas na verdade está dizendo para cada de nós, eu te entendo. Olha, quando você se sentir abandonado, sentir talvez a sós, parece que ninguém te entende, eu te entendo, porque eu também experimentei esse abandono. Livremente quis experimentar o abandono de uma alma que fica longe de Deus, e pelo mistério, Cristo, perfeito Deus, perfeito homem, mas na cruz experimentou algo que experimenta o homem longe de Deus, um pecador profundo. Eli, lama sabachthani, ou seja, experimentou o que experimenta um homem sem Deus, embora ele mesmo seja o perfeito Deus, perfeito homem, mas quis experimentar isso. Alguns autores espirituais fazem essa analogia de uma montanha que é muito alta e então toca as nuvens, mas ao mesmo tempo essa montanha que toca as nuvens um monte de terra empilhado, né? Claro, de pedra, de rochas, e chega até as profundezas da terra que compõem toda aquela montanha. Deus está nas alturas, mas ao mesmo tempo, sendo um perfeito homem, está embaixo e experimentou o mais baixo dos baixos de não ter essa proximidade com Deus. Quis experimentar. Naquele momento, cai sobre si, sobre ele mesmo, os pecados da humanidade inteira. E experimenta o que experimenta um pecador longe de Deus. Jesus me entende. Em qualquer dificuldade que eu experimente, que eu saiba, ele me entende. Não é que eu sou sozinho, não. Eu posso, de fato, ter esse consolo e olhar para Cristo crucificado, que me dará muito consolo. Que eu olhe para um crucificado e pense, ele me entende, porque do mesmo modo que sentiu o abandono, eu também às vezes posso sentir. Quando é que uma pessoa experimenta o abandono? Pode ser por uma dificuldade psicológica, precisa de uma ajuda, às vezes até profissional e psicológica. Pode ser por uma dificuldade espiritual. Eu vou me centrar aqui exatamente nessa dificuldade espiritual que pode ser que uma pessoa enfrente. Embora uma leve a outra, mas aqui me centro nessa dificuldade espiritual que uma pessoa pode experimentar e não ver Deus. O fato que acontece, muito comum, é aquelas pessoas que vão abandonando aos poucos a oração. Aos poucos vai caindo nessa doença espiritual chamada tibieza, né? A pessoa experimenta esse abandono em Deus, Deus que te abandonou, na verdade, o abandono de Deus, experimenta esse abandono de Deus, quando vai se deixando cada vez mais ficar longe. São José Maria expressa isso num pensamento em caminho. Nesse livro diz, no número 212, esse Cristo que tu vês não é Jesus. A pessoa pensa que está abandonada, que ninguém está lhe dando atenção. Esse Cristo que tu vês não é Jesus. Será, quando muito, a triste imagem que podem formar teus olhos turvos. A pessoa então está com os olhos turvos, como alguém que coloca um óculos e está tudo embaçado e não consegue ver direito, né? Purifica-te, clarifica o teu olhar com a humildade e a penitência. Depois, não te hão de faltar as luzes límpidas do amor, e terás uma visão perfeita. A tua imagem será realmente a sua Ele. Aqui já dá até o itinerário de vencimento da tibieza, mas olhemos
esse Cristo que tu vês não é Jesus. A pessoa, então, experimenta estar abandonada, que ninguém olha para ela, porque esquece que Jesus lhe entende e que ele tenha que fazer bem a sua oração e Deus vai lhe ajudar. E na verdade, o tíbio afasta de Deus e diminui a oração, diminui o contato com Deus. São José Maria, em outro pensamento, continua essa característica da alma tíbia, dando alguns sintomas. Por que a pessoa, então, acaba ficando nessa situação? Parece que Deus não está com ela e vai abandonando cada vez mais a oração, e a oração que seria a salvação dela é exatamente o que ela foge. E vai fazendo cada vez menos, e afastando-se de Deus, em pecados maiores. Diz ele, és tíbio se fazes preguiçosamente e de má vontade as coisas que se referem ao Senhor, a Deus. Aquela pessoa que vai fazendo as coisas cada vez com menos esforço. Se é para Deus, cada vez com menos esforço. Se procuras com cálculo ou manha um modo de diminuir os teus deveres, sobretudo os deveres espirituais, a missa é domingo, por que eu tenho que ir domingo? Começa a colocar questões que nunca tiveram antes a ordem do dia. Por que não tem que ser quinta-feira, né? Porque Cristo instituiu a Eucaristia na quinta, então tem que ser quinta-feira, por que é um domingo, né? E aí, no fundo, é que a pessoa está com preguiça de ir no domingo, né? E aí, a quinta, a missa é mais curtinha, pô, seria melhor. Então, só que vai a quinta, né? Pô, por que não é? Então, deve ter algum concílio, deixa eu ver se tem algum concílio aqui falando para justificar que tem que ser quinta-feira, não é possível, né? E aí, a pessoa vai querendo achar justificativa para os seus erros, né? Aquelas faltas de castidade que não lhe dói mais, porque parece que se identifica com um prazer, então deve estar certo, né? Os pecados da carne têm esse perigo, porque nos dão um prazer momentâneo de algo que a nossa consciência sabe que é um erro. Então, é como um drogado mesmo, porque ele experimenta a droga, experimenta aquele barato da droga, mas sabe que está lhe fazendo muito mal para a sua saúde. Mas insiste até o momento que se degrada completamente. Pode perder a família, perder a própria vida. Uma droga, por muito tempo exposta. É assim que acontece com a alma tíbia, que vai aos poucos diminuindo esse seu amor. Se procuras com cálculo ou manha um modo de diminuir os teus deveres, se só pensas em ti e na tua comodidade. É mais cômodo? Vou. Aquilo que seja mais cômodo. Você vai calculando, tentando fazer o custo-benefício espiritual, né? Pô, eu vou naquela missa, mas lá não tá legal, né? Tá. Eu vou nessa outra aqui que é mais longe, porque tem uma moça que assiste lá, né? E ela, poxa, tão bonita e tal. E aí eu mandei mensagem, ela falou que vai assistir mesmo a missa. Opa, né? Mas eu vou com interesse, né? E nenhum desejo de me aproximar mesmo de Deus. Se as tuas conversas são ociosas e vãs, começa a falar só de banalidades. As minhas preocupações são só coisas mundanas. Não digo que seja uma ocasião de pecado explícito abertamente, mas são coisas que têm pouca importância. Que diferença, né? De uma alma madura que lhe toca o coração a ver um mendigo na rua e mesmo que não possa ajudar, pensa que tem uma alma essa pessoa que está jogada no chão e que até lembra de rezar, nem que seja uma Ave Maria para essa pessoa, que é um filho de Deus, está lá jogado, abandonado. Diferente de uma pessoa que já joga um desprezo no seu olhar para a pessoa, está mais preocupado em chegar rápido em casa, porque tem o seu joguinho que precisa tanto jogar, fica com raiva porque não pode jogar um pouco mais, porque acabou a energia, porque não sei o quê, está mais preocupado no seu comodismo. E as palavras são tão ociosas e vãs. Se não aborreces o pecado venial.
o sofrimento de Cristo na cruz foi para apagar os pecados de todos os homens de todos os tempos. Alguns autores colocam a dor na coroa de espinhos de Cristo como um pecado venial. Aquela coroa de espinhos não foi a razão da morte de Cristo. Cristo morreu porque foi crucificado, e essa é a razão dele ter morrido. Mas aquela coroa de espinhos foi dolorosa, né? Aquela coroa de espinhos cravada na sua fronte, aquele sangue que escorre e tampa todo o seu rosto, né? É um incômodo muito grande. E aqueles espinhos que entraram em toda a sua região da cabeça, onde é bastante irrigada, e então sangrou bastante. Aquilo incomodou, como incomoda um pecado venial. E a alma que não aborrece um pecado venial, não se aborrece com ele, não cair uma vez mais num pecado venial, é como aquela que diz, não, eu coloco essa coroa de espinhos aqui, não vai morrer por ela. Mas como vai fazer um grande incômodo? Quem ama quer evitar o mínimo de dor do outro, da pessoa amada. Se não aborreces o pecado venial, se ages por motivos humanos. Tudo que eu faço é por motivo humano ou tem uma razão sobrenatural? Né? Que tenha esse motivo sobrenatural principal, mesmo que tenha motivos humanos, mas sobrenatural. E a alma tíbia já deixou os motivos sobrenaturais, só o humano que trabalha. E por isso lhe custa qualquer tarefa minimamente sobrenatural. Só olha para o humano, para o banal. Experimenta esse abandono porque essa alma, ela mesma, fugiu de Deus. Que tristeza uma alma tíbia, conta o Beato Álvaro. Uma alma que teve labareda de amor de Deus. Beato Álvaro foi o sucessor de São José Maria no governo do Opus Dei e experimentou a convivência com o santo, com São José Maria. Aquilo lhe ajudou muito para que ele mesmo também quisesse ser santo. E ele tem isso muito no seu coração quando dizia essas palavras. Uma alma que teve labareda de amor de Deus, como ele foi vendo em São José Maria, ele queria para ele mesmo. De zelo pelas almas, de desejo que mais almas se convertessem. Um coração que experimentou as alegrias da entrega generosa. E aí, no contraste com a alma tíbia, é essa alma que, depois de ter experimentado isso tudo, começa a perder o fogo, a perder o calor, pouco a pouco, até terminar na mais lamentável indiferença perante tudo o que não satisfaz o seu próprio egoísmo carnal e espiritual. Isso é o contraste da tibieza, que tem todo esse chamado à grandeza, experimentou até um pouco disso e chega a não ter nada. O tíbio, como o próprio nome diz, é um morno. Não é que ele também chegue a desprezar no começo abertamente a Deus, mas vai para o caminho de desprezo, né? Ele não é capaz de fazer um pecado super grave e tal, mas vai lá, né? Namora um pouquinho, fazer aquele pecado talvez, volta, né? Não tem essa generosidade do amor de Deus, mas também não tem essa força para sair dessa situação de pecado em que se encontra, está lá, morno. A Escritura não é à toa de que fala do morno no livro do Apocalipse, dizendo, estou para vomitar-te, porque não és frio nem quente, estou para vomitar-te. Palavras diretas, duras, que dizem respeito exatamente à alma tíbia. Não é que ela fez grandíssimos pecados, mas também não fez nada de grandioso, está lá, não fede, não cheira. Ao anjo da igreja de Laodiceia, diz o Apocalipse, escreve, eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Não és nem frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Palavras duras, né? Era melhor até que fosse um pecador empedernido, porque pelo menos esse pecador
uma hora chegaria ao fundo do poço e se converteria. Mas não, o morno está lá e tal, e ele não percebe que está lhe fazendo muito mal. No desastre de Chernobyl, a famosa ponte, onde muitos curiosos ficaram vendo o desastre à distância. Não tiveram coragem, nem tiveram o entendimento de sair correndo, já que tinha acontecido o desastre atômico. E aqueles que fugiram conseguiram salvar. Se foram rapidamente longe da exposição da radiação, se salvavam. Não ficaram também dentro de casa, protegidos, pelo menos por aquelas paredes, embora débeis, protegia pela exposição da radiação. Não fizeram nenhum nem outro. Ficaram na ponte, observando a distância a explosão da usina e, sobretudo, as luzes. Parece que era um espetáculo de luzes, assim, que é melhor do que qualquer fogo, os fogos de Copacabana, assim, né? E ficaram lá observando e tal, né? Resultado, os primeiros que morreram de câncer muito forte foram todos os que estavam na ponte, sobrou ninguém. Inclusive os bombeiros, que dias depois tiveram que entrar na própria usina, no subsolo, para poder ajudar tirar o fluxo de água que podia, se não a água não fosse levada para poder refrigerar o reator, podia acontecer uma explosão maior ainda. Os bombeiros foram heróicos e entraram lá naquele lugar e se molharam todo com aquela água e conseguiram mudar o fluxo da água. Esses bombeiros, muitos estão vivos até hoje. Mas aqueles que ficaram vendo da ponte à distância, morreram todo mundo, porque a exposição era direta de radiação sobre eles. Né? Já os bombeiros estavam lá no subsolo e tal, não chegou até eles tanto assim. Impressionante. Né? E o tíbio, ele vai se contaminando com essa radiação, que parece que eu estou distante, né? Então parece que não está me fazendo mal, me destrói completamente. E por isso eu experimento esse abandono. Mas a verdade é eu que fugi de Deus. Eu que estou longe do amor divino e não experimento esse labareda de amor de Deus, porque eu mesmo estou longe desse calor divino. Quais são os remédios para vencermos e experimentarmos essa alegria de estar com Deus? São José Maria, naquele ponto que eu li no começo, já nos dá o itinerário. Clarifica o teu olhar com a humildade e a penitência. Eu me reconhecer, não, eu preciso de Deus, sozinho eu não consigo. Eu preciso. Cristo grita na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? Meu Deus, ou seja, eu quero Deus. E está invocando e pedindo, por que me abandonaste? E que eu então invoque a Deus com humildade. Eu preciso de Deus, eu preciso então voltar a fazer aquelas orações de criança, mesmo sem vontade, pelo menos começar, e Deus vai me ajudando. Eu preciso. Que eu não fique longe daquelas orações que me ajudavam na infância, eu vou voltar a elas, mesmo no começo sem muita vontade, depois vai ativando a vontade, vai sendo maravilhoso. Eu preciso me confessar, mesmo que eu não sinta, mas eu vou com uma razão percebendo que aquilo me faz mal, e a mínima aversão ao pecado já é suficiente para que eu possa me confessar. No livro sobre a Segunda Guerra Mundial, é um romance, mas que nos ajuda a entender a alma humana. Aparece lá alguns que seriam fuzilados, foram capturados, alguns daqueles alemães, e decidiram no tribunal imediato lá que seriam fuzilados. Né? Os abusos da guerra de um lado ou de outro, né? Que acontece sempre, infelizmente. Isso também é um romance, não é que aconteceu exatamente assim, mas com fundo de realidade, e aí dão como uma misericórdia se cada um daqueles soldados alemães quisessem conversar com o capelão do grupo que dominou aqueles alemães. E aí muitos conversam rapidamente com o capelão, mas um deles não quis, né? Falou que não quero não. E como estava conversando com todo mundo, o capelão pelo menos conversou com ele e perguntou, né? Mas você não se arrepende de tudo que você fez na guerra? Eu não me arrependo, faria tudo de novo. Né? E olha que eu fiz coisa, e aí, né,
sem querer já confessou, porque contou tudo que ele tinha feito, mas não estava arrependido. E com pesar, já estava indo embora o capelão, mas ele disse como última proposta, mas, meu filho, você pelo menos não se arrepende de não se arrepender? Ou seja, você não se arrepende de não se arrepender de tudo isso que você está dizendo? Ah, isso sim. Então isso aí já dá para você. Tudo que você falou vale como confissão. Vou te absolver aqui, né? Não, é impressionante, né? O padre lá foi tentando pegar um fiapo do fiapo de contrição para poder tirar o cara ali e salvá-lo, né? E é verdade, às vezes só de eu me arrepender, de não arrepender, já é a mínima da mínima contrição, mas já posso me confessar, né? E às vezes, quando eu me confesso desse modo, porque o tíbio chega nessa letargia, não tem arrependimento. Ele precisa se apoiar nisso. E mesmo que eu saiba que que precisa confessar, não tem força, mas pelo menos eu me arrependo de não me arrepender. E aí eu me confesso, e com a graça da confissão, eu consigo ver com mais clareza. E vejo, nossa, agora eu me arrependo. O arrependimento maior muitas vezes vem depois. Quando a pessoa se lava, está na graça divina, se lava toda aquela sujeira e vê, nossa, eu estava sujo mesmo, né? Agora é que eu percebi, né? Mas antes eu não estava vendo. Então, que a pessoa tenha essa purificação que ela procura, purifica o teu olhar com a humildade e a penitência. Esse é o passo para a conversão, a humildade de reconhecer esse pequeno, arrepender-se de não se arrepender, e a penitência de pequeno sacrifício de fazer contra a vontade aquilo que a gente consiga por amor a Deus. Interessante que, por amor humano, conseguimos vencer aversões grandes a uma situação ou outra. Eu gosto de lembrar, há anos atrás, conversava com um rapaz que queria lhe ajudar para poder ter a devoção maior a Nossa Senhora. Ele propôs, então, que tal se você reza um mistério do terço? Um mistério, simplesmente, demora 4 minutos. Já contei no relógio uma vez para ver quanto tempo demora, tranquilamente. E aí vinha uma semana e, padre, esqueci, não rezei o mistério, estou com muita coisa para fazer e tal. Tudo bem, 4 minutos, né? Tudo bem, mas vamos tentar de novo aí e tal. E tentamos, então, fazer outra coisa, em vez de ser um mistério, sei lá, mas ele nunca deslanchava espiritualmente, porque nunca se dispunha. E até que ele me falou, padre, eu conheci uma moça muito bonita, lá na faculdade, pô, legal. E como é que ela é? Então, daí explicou e tal, e eu descobri que ela é católica, e ela gosta de rezar o terço. Oh, interessante, Só que aí, a gente começou já a conversar e tal, e até eu pensei que a gente podia começar um namoro, mas ela já me disse que queria que a gente rezasse antes 150 terços para saber se a gente ia começar um namoro ou não. Caramba, parece que o senhor jogou uma praga, você falou de terço para rezar, né? Mas sabe o que aconteceu, padre? Eu já rezei 5 hoje, né? Então eu já fiz a conta, assim. Então vai mais rápido se eu rezo 5 cada dia e daqui a pouquinho eu já posso conversar com ela. O que o senhor acha? Caramba, isso foi. Eu falei, 4 que é o rosário. Então você repetiu. Eu repeti outro mais, porque é 5, né? Então, caramba, tá indo longe, cara, né? Não, então eu falei, reza só 4, porque 4 é o rosário, não vai passar do rosário, então. Mas é impressionante, esse cara saiu do zero para isso, né? E tinha uma motivação, né? Um amor, né? Um amor generoso, que tira o cara desse estado de letargia. Que eu tenho esse amor generoso. Esse amor generoso é o que me traz a ressurreição. E esse abandono é meu, eu que me abandonei, eu que me abandonei, me deixei cair nesse abandono, porque Deus está lá sempre com o seu amor, me esperando à volta. Generosidade é a última grande prática que nos resgata da tibieza, que eu seja essa alma generosa, mesmo sem vontade, vou fazer por amor a Deus. E depois esse amor nos enche cada vez mais de entusiasmo, o entusiasmo dos mártires, o entusiasmo dos santos, o entusiasmo das pessoas que queriam fazer mais coisas por amor a Deus
e já não viam o momento de estar com Deus, queriam mais, e queriam mais tempo de oração. Às vezes que São José Maria quando chega do retiro, fez lá a proposta de sacrifícios e mortificações que ele queria fazer para ajudar a levar o Opus Dei adiante, a ajudar que ele fosse santo. E ele escreveu lá um monte de mortificações muito generosas e mandou para o confessor dele por escrito. Ele disse: não duvide em aprovar, por favor, aprove, porque é necessário que eu seja muito santo, eu quero ser santo. Impressionante. É esse desejo mesmo que ele tinha de ser santo, que eu tenho também. Terminamos pedindo ajuda a Nossa Senhora. Maria é nosso caminho para podermos vencer qualquer tibieza. O amor à nossa mãe, de São José Maria, será como o sopro que atiça em fogo vivo. Uma churrasqueira está lá com aquele fogo quase morrendo, mas você joga um vento e aquele fogo volta a crescer, né? Então dizia assim: o amor à nossa mãe será o sopro que atiça em fogo vivo as brasas de virtude que estavam ocultas sobre o rescaldo da tua tibieza. Ou seja, aquela tibieza que tinha deixado o fogo brando, quase morrendo, que o amor a Maria seja como um sopro que atiça em fogo vivo. Pedir a Maria que isso aconteça e que afastemos pela generosidade qualquer possibilidade de tibieza na nossa vida.